É importante lembrar que o preço da carne baixou. Não baixou o tanto que a gente queria, mas já baixou muito o preço da carne. O que nós precisamos agora é baixar o preço do feijão, é baixar o preço do arroz, é baixar o preço de algumas leguminosas, que aí é preciso aumentar a produção. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já elegeu o grande vilão para sua perda de popularidade: o preço dos alimentos. De fato, em momentos em que o valor da compra do brasileiro ficou maior, a tendência foi de queda na aprovação do governo. Em agosto de 2023, quando a gestão petista apresentou seu melhor desempenho entre a população, 60% de aprovação, de acordo com a Genial Quest, o IBGE registrou uma sequência de diminuição no preço dos alimentos entre junho e setembro. O preço dos alimentos para o consumo dentro de casa devem fechar o ano de 2023 com a menor inflação acumulada no Brasil em 6 anos. Desde outubro, no entanto, o preço dos alimentos não parou de subir por diversos fatores, entre eles questões climáticas como enchentes na região sul. Não à toa, durante esse período, Lula viu sua popularidade cair e sua desaprovação subir, de acordo com as pesquisas de opinião. E a gente traz aqui alguns recortes dessa pesquisa, começando pela aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. 51% dos entrevistados aprovavam o trabalho do presidente, 46% desaprovavam e 3% não souberam ou não responderam. Por causa dessa queda, Lula realizou uma reunião nesta semana com seus ministros para alinhar as pautas e tentar conter essa queda na popularidade. Claro que o assunto central foi a questão da alta no preço dos alimentos. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, a alimentação e bebida foi um dos grupos cujos valores subiram em fevereiro. O IPCA teve uma alta de 0,83%, o índice veio acima do consenso de mercado, que projetava 0,78% de alta, e acima do resultado do mês imediatamente anterior, do mês de janeiro, 0,42%. As maiores altas foram na cebola, 7,37%, na batata inglesa, 6,79%, nas frutas, 3,74%, no arroz, 3,69% e o leite longa-vida, com aumento de 3,49%. Os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Carlos Fávaro, da Agricultura, atribuíram o problema às questões climáticas. Os dois afirmaram também que o governo espera uma redução nos próximos meses. Todas as evidências é que já baixou, teve uma diminuição de preço ao produtor, né? Ao produtor, e terá uma diminuição ainda maior de preços ao produtor. Os ministros também informaram que o governo adotará medidas por meio do Plano Safra, que será lançado no meio deste ano, para incentivar a produção de arroz, feijão, trigo, milho e mandioca perto dos centros consumidores. O programa tem o objetivo de incentivar a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, juros competitivos e o potencial de manter o agronegócio brasileiro como um dos principais vetores da economia nacional. O que o presidente nos pede, reforça, é que a gente garante a todos aqueles que querem voltar a produzir alimentos, o arroz, o feijão, a mandioca, hortaliças, que a gente garanta com políticas públicas renda. Soma-se a isso uma crise pontual no agro brasileiro, com a alta nos pedidos de recuperação judicial de proprietários rurais que atuam como pessoas físicas, isso em 2023, segundo a Serasa Experian. Para tentar alinhar programas de incentivo ao agro e as mudanças no Plano Safra, Lula vai chamar representantes de 5 setores da agropecuária, entre eles fruticultura, cafeicultura e pecuária,
isso já a partir da próxima semana, para conversas no Palácio do Planalto. Casamento de aumentos da gasolina e do diesel. Afinal, que instrumentos possui o governo para combater a alta dos alimentos? O setor do agronegócio depende de mais incentivos? Sobre este assunto, vamos conversar com José Roberto Mendonça de Barros, economista e sócio da MB Associados. Está aqui com a gente. Olá, Mendonça, seja bem-vindo. Prazer falar contigo mais uma vez. Prazer é todo nosso, Mendonça. Bom, após a queda na sua popularidade, o presidente Lula está decidido que precisa encontrar meios para baixar o preço dos alimentos, que continua a empurrar para cima o IPCA, como a gente viu nos últimos índices de inflação. Ele já se reuniu com ministros da área e também agora começa a ter encontros com os setores do agro também. Já se fala, por exemplo, em mais estímulos ao Plano Safra como uma das medidas. Mas queria começar te perguntando, Mendonça, o governo possui instrumentos legítimos para alcançar esse objetivo de diminuir o preço dos alimentos ou devemos olhar para esse cenário, para a oscilação dos preços do setor como algo sazonal? Os instrumentos que o governo dispõe, são alguns, mas não são muitos, eles não afetarão o preço de alimentos no curto prazo, se essa é a grande pergunta, a grande incômodo do governo. Mas eu queria também colocar na partida que o timing talvez esteja um pouco atrasado, digamos assim, porque nós estamos exatamente no momento em que vários alimentos estão caindo de preços, isto é, está ficando para trás pela simples razão que tem safras sendo colhidas. Deixa eu te dar um exemplo que é talvez o mais vivo desses, que é o caso do arroz. Um produto importante cujos preços realmente subiram, mas que está em plena entrada de safra. Na semana passada que nós estamos falando, o preço do arroz no atacado caiu 14%. Isso vai chegar no varejo pelo movimento de todos os anos. A hora que entra a safra, o preço tende a cair. Isso está acontecendo com vários outros produtos, tomate, batata, ou seja, a entrada da safra, que é sempre esse começo da safra de verão, vai trazer esse alívio de preços que realmente foram muito pressionados pela chuvarada, pelo calor excessivo que o El Niño trouxe para nós, e você tanto falou disso nesses últimos tempos. Então, de certa forma, está um pouco ultrapassado, é uma preocupação legítima, mas tem um pedaço disso que vai se resolver por conta. Por outro lado, não tem muito que se possa fazer no curto prazo. Eu também dar um exemplo que ficou famoso. Banana a R$10. A bananeira, uma planta muito sensível, e o calor que vem fazendo em várias ondas acelera e antecipa a maturação, e essas chuvas de vento, essas chuvaradas, simplesmente quebra a bananeira. É uma árvore muito, muito molinha, muito sensível, e aí tem que plantar outra, e plantando outra é só daqui a um ano, não tem o que possa antecipar a natureza. Então tem um pedaço que não há o que fazer, né? É claro que o setor, sempre docemente constrangido, vai agradar, vai receber melhorias do Plano Safra, etc., mas não se trata disso, tanto que a nossa projeção, junto com a MB Agro, do custo de alimentação para este ano de 2024 é que ele suba apenas 3,5%, que é exatamente a média da inflação. Então, eu diria que esse é um problema que está caminhando para se resolver, embora seja verdade, e esse é um fenômeno que acontece em outros países, mesmo caindo os preços na ponta, em alguns casos eles estão mais altos que no passado. Isso aqui é um fato e incomoda mesmo. Mas eu acho que tem muita coisa concretamente que possa ser feita, porque não temos um grande problema na produção desses alimentos que não esteja sendo essa maluquice, se me permite falar assim, do clima nesses tempos de aquecimento global. Bom, e até nesse sentido que o senhor coloca, de preços que estão mais altos por um período maior, mais extenso, a oposição tem usado uma arma muito potente para criticar o Lula, porque virou uma das bandeiras da eleição dele, Mendonça, que é o tal preço da picanha, virou um símbolo, Porque o presidente prometeu que ela voltaria ao churrasco do brasileiro. Especificamente em relação à proteína animal, há condições para que ela volte a ficar mais acessível ao mercado interno, ou a gente já está num patamar que isso não é mais possível, Mendonça?
Não, pode cair mais. Já caiu. Eu mais de uma vez observei nas minhas reuniões com clientes e palestras que o ano passado eu vi na imprensa em geral publicidade de liquidação de picanha, coisa que eu não via há muito tempo, porque os preços de fato caíram muito. Agora, no caso específico da carne vermelha, tem um fenômeno, aí sim, né, é algo que chama atenção e talvez algo pudesse ser feito, a margem bruta do varejo em relação ao atacado na carne vermelha é a maior da história, ou seja, a forte queda no preço do boi e, portanto, no preço no atacado, não está correspondendo a uma queda remotamente parecida no varejo. Ela já caiu um pouco, mas aí sim, tem produto, tem preço e tem margem para cair mais. Talvez seja o único desses produtos relevantes para a população onde esse fenômeno esteja acontecendo. E nas outras carnes, né, tem espaço para cair, já tem caído alguma coisa, porque os preços de grãos estão muito baixos, apesar da quebra do Brasil, por causa da grande safra na Argentina, mais do que tudo. Com isso, a ração animal está muito mais barata que foi no passado, e as margens de quem produz leite, ovo, frango, suínos estão melhorando muito, porque está caindo o custo, que esse é o ideal, né? Ao cair o custo, você pode repassar mais para adiante. Então, tem notícias boas vindo, porque a oferta de proteínas, ela está boa, ela não tem problema nenhum, pelo contrário. O mercado interno, Mendonça, em geral, acaba pagando um preço pela alta atratividade para exportação também, nessa conta, Mendonça? Indiretamente, sim, para quase todos os produtos. Porque tem alguns produtos, e o mais importante, dois mais importantes, no caso, são a mandioca e especialmente o feijão, que são produtos que não são ligados ao mercado internacional. Então, o preço desses produtos, ele depende exclusivamente da produção local e do consumo local. Pega o caso do feijão, que é um produto básico na mesa do brasileiro, mas é um produto danado de complicado, porque, primeiro, o feijão não dá para estocar muito tempo. Feijão velho, qualquer dona de casa sabe, é um horror porque não cozinha. Por isso nós temos várias safras ao longo do ano. Então, se a safra é boa, sobra um pouco, o preço vem para muito baixo e machuca o produtor. E aí vai plantar menos, aí dá o inverso. O preço eventualmente sobe muito porque falta um pouquinho de produto. É um produto que os preços oscilam muito para pequenas variações de quantidade. Por quê? Porque você não pode importar. O que nós comemos aqui não é objeto de comércio internacional. Então, depende só daqui. E então você alterna preços muito baixos, em geral quando cai as pessoas nem percebem, fica muito mais barato, mas não percebe, mas o produtor percebe. Então, ou preços muito altos, aí todo mundo percebe. Então, mandioca é um pouco assim. Esses dois produtos só com oferta e demanda local. E tem um engano que muita gente comete, que acha que com estocagem você resolve isso. Não resolve, porque o feijão não pode estocar, que ele fica velho. Complicado de fazer. Os outros produtos, sim. O fato de estar ligado ao comércio internacional pode puxar o preço aqui dentro, se exporta bastante, aconteceu com a soja. No ano passado todo, os produtores de leite aqui dentro queixaram amargamente que os preços caíram e eles ficaram baixos mesmo por causa de importação. Tanto é que essa semana, né, estados como Minas Gerais estão mexendo no ICMS para evitar a importação de leite. Então essa é uma coisa que corta dos dois lados. No conjunto, está aberto o mercado internacional, eu acho que é positivo para o consumidor nacional. Não é ruim, não, porque isso tende a aumentar a produção e aumentar essa flexibilidade. Eu acho bom. Mendonça, o presidente Lula tem essa agenda com representantes dos setores do agro. O que o senhor imagina que esses representantes podem pedir ao presidente Lula nesse momento, nessa negociação, Mendonça? Eu acho que eles vão pedir no chamado Plano Safra, né, que é anunciado no fim do primeiro semestre, por temporada de plantio que se inicia a partir de setembro. Primeiro vão pedir mais recursos de crédito incentivados. Isso é seguro, porque o juro está realmente ainda alto, vem caindo a Selic e tal, mas o juro para o crédito de mercado, a preço livre, está alto. Esse vai ser o primeiro pedido. Não sei se o Ministério da Fazenda consegue o planejamento, consegue encaixar no orçamento. Seguramente vão pedir mais recursos, e esse é um pedido que faz sentido para seguro rural,
com esse tempo completamente descontrolado que nós estamos vivendo, a única defesa que realmente tem para o clima é o seguro. Né? Não resolve a produção física, que se o clima perde, mas pelo menos o Estadão não quebra. Né? Isso faz sentido. E aí, dependendo do produto, você pode pedir para ter menos importação. O pessoal de leite insiste muito que não pode importar, tem subsídio lá fora. Tá? Eu tenho dúvida se isso faz sentido ao longo do tempo, do ponto de vista do próprio setor leiteiro. Tá vendo? Mas eu acho que vai ser mais na área de coisa de crédito mesmo. A atual direção de Conab, essas coisas, tem ideias bem antigas com relação a preço mínimo, estoque regulador, que eu acho que no mundo aberto não tem mais espaço, mas acho que é isso que alguns deles vão dizer, pedir recursos para fazer estoque regulador, só que não vai ter produto para estoque regulador. Tá certo? O governo já deu indicativos que quer fortalecer a Conab, né, Mendonça? Exatamente, o diretor dessa área vem lá do Rio Grande do Sul, tem tradição de ligação com o MST, com essas pautas, isso que deve estar falando, que quer fazer preços mínimos e tal. Só que nesses produtos, a história nossa de preços mínimos é lamentável, né? Inclusive a história de muitas coisas esquisitas que se fazem com estoques reguladores públicos, né? E basicamente hoje não tem nem por onde começar, não tem o produto, você vai estocar o quê? O agro está muito endividado? Há motivos para preocupação também nesse sentido, Mendonça? Olha, eu acho que tem um grande exagero em cima disso. Especialmente na área de grãos, nos últimos 3 anos, não essa safra, que de fato quebrou um belo pedaço. Teve 3 anos maravilhosos. Então, quem tem gestão cautelosa da propriedade recebeu, nos últimos anos, uma injeção de recursos enorme, não tem problema nenhum. Agora, tem sempre um pedaço do pessoal que põe um capacete e sai andando em 2 rodas, né? Compra o vizinho, troca o parque de máquina, está sempre devendo muito, aí qualquer balanço do barco, o barco vira. E é um pessoal que está indo para recuperação judicial, tá? Mas é uma coisa, uma proporção muito menor, né? E muito centrada em pessoal de grãos e alguma coisa em pecuária, porque a pecuária é essa assim. Os preços caíram, depende. Mas é sempre quem está muito endividado. Ou porque comprou o vizinho, ou porque investiu. Quem tem um pouco mais de cautela na gestão, nesses últimos anos, foram maravilhosos para o setor. Boa produtividade, boa produção e bons preços. Não tem coisa melhor. E quem estava atrapalhado nos últimos tempos, que era o pessoal de pequenos animais, de leite, de ovos, porque a ração estava muito cara, porque a soja, o milho estava muito alto. O inverso desse ano está tendo, me permita a expressão, um certo refresco, que seus custos estão caindo, e merecidamente, depois de 2 anos muito complicados, né? Então, não é verdade que isso é uma coisa geral, definitivamente não é o caso. Agora, o desempenho esperado para o agro em 2024 pode vir a impactar, apesar dessa robustez, pode vir a impactar o resultado do PIB nesse ano, Mendonça? Vai impactar, já está impactando. Só lembrar, né, Manuel? O ano passado, a grande puxador de crescimento foi o agronegócio, que cresceu muito. Sim. Esse ano, o melhor resultado para a produção agrícola é empatar com o ano passado. Provavelmente vai ser um pouco menor. Portanto, não tem contribuição para o crescimento. Na nossa visão, na visão da MB, o crescimento, mais uma vez, vai ser maior do que o esperado pelo chamado mercado. Nós estamos com 2,5% e o grande razão para isso, neste ano, já está à vista, que é a robustez do emprego, da receita das famílias, levando a um aumento de consumo, que está levando, por sua vez, ao aumento do comércio. E é o que saiu desses dias, uma bateria de dados, né, de varejo, venda de automóveis, né, etc., todos nessa direção, de um consumo interno crescente. Como o consumo é 60% do PIB, ou mais do que isso, então isso é o que vai puxar o crescimento. A produção agrícola não sobe como ano passado, mas o comércio exterior continua muito robusto. E pelo comércio exterior, nós temos uma bela injeção de renda. O ano passado foi quase 100 bilhões de dólares de saldo comercial. Nós projetamos esse ano 85.
e a diferença para menos é por causa de quebra de safra, exatamente isso. Mas vamos combinar, 85 bilhões de dólares de superávit é uma montanha de dinheiro, e isso é uma injeção de renda nos exportadores, em geral no interior. Petróleo vai aumentar muito de produção esse ano, exportação, então eu acho que tem uma certa robustez maior no crescimento, porque não vai depender tanto quanto o ano passado de uma coisa excepcional num setor que foi o agronegócio. Esse ano vai ser mais bem distribuído, digamos assim, entre diversos segmentos, inclusive alguns patinhos feios, né, que vinham com grandes dificuldades nesses últimos tempos, por exemplo, parte do comércio, né, o que é bom, né, o que é bastante positivo. E quero lembrar que saiu recentemente, quem faz esses cálculos com muito cuidado é a Fundação Getúlio Vargas do Rio, a primeira indicação de que no ano passado a produtividade da mão de obra cresceu quase 2%. E isso é muito bom, porque o crescimento da produtividade permite aumentar a renda sem pressionar a inflação, no que depende desse crescimento. Então, tem um crescimento bastante robusto, a inflação vai continuar caindo pouco mais lentamente do que nós gostaríamos, por causa de preço de serviço, mas 3,5%, 3,6% de inflação está na meta, e o Banco Central vai continuar baixando juros. Se você olhar o mundo do crédito, o mundo do crédito para a pessoa física está muito bom. Por quê? Porque a renda das pessoas aumentou, pagaram muita dívida, com o desenrola e diretamente, então a inadimplência da pessoa física caiu muito, o juro está caindo, o dinheiro é caro ainda, mas nós já aprendemos isso há muitos anos. Para o comprador, pessoa física, o que interessa é o tamanho da prestação. Cabe no bolso, não cabe no bolso. E está cabendo no bolso de mais gente. Então está muito bem esse mundo, por isso que carro teve um bom desempenho, depende de crédito fundamentalmente. Em compensação, no mundo das pessoas, das empresas, da pessoa jurídica, o mundo de crédito está um pouquinho mais complicado, porque desde que nós tivemos o susto da Americana do ano passado, esse mundo do crédito para as empresas não se recuperou. Ao contrário, né? Sim. Recentemente apareceram mais setores, como o setor aéreo, eu estou falando que os dados são públicos, com dificuldades e pedindo ajuda e tudo mais. Então, na parte das empresas, o mar não está tranquilo ainda não. Só para a gente fechar, Mendonça, e te ouvir sobre este aspecto, né? O presidente Lula tem sido muito criticado pela visão intervencionista na economia, né? Uma mão forte aí do Estado em relação a buscar o desenvolvimento. Como é que se dá essa relação especificamente no setor do agro, que em geral cabe um pouco mais de intervenção, não é, Mendonça? No setor do agro, isso é menos problemático. O que está sendo feito está razoável, não tem nada muito complicado aí sendo colocado. O mais complicado é a intervenção, a tentativa de intervenção que começou na Vale, que é um absurdo, né? É empresa privada, e essa frase das mais infelizes do ano. Todas as empresas do Brasil têm que se ajustar ao que pensam de crescimento o governo. Não é verdade. Isso aí é um negócio que não tem nada a ver. E aí você tem tentativa de influenciar na Eletrobras, agora tem Braskem e Petrobras mais do que todo. Então, isso em si é muito ruim. O mecanismo pelo qual isso atrapalha, que é muito importante, é que isso aumenta a incerteza econômica e com isso a gente tem menos investimento que teria se houvesse mais convicção, um meio ambiente um pouco melhor. Isso que eu acho que é uma pena que está sendo jogado fora. Porque se você olhar o básico, até mesmo o Ministério da Fazenda do Planejamento tem um desempenho da política pública que é muito razoável nas circunstâncias. Conjunto do macro, inflação, setor externo, taxa de juros, etc. Está bem decente. Nós tínhamos tudo, incluindo a nossa possibilidade de ser muito maior na energia alternativa, nesse tipo de coisa, para estar com os investimentos muito mais ativos que nós temos. Tem muitas razões de uma certa insegurança, mas essa recorrência de dizer que o governo pode e se sente no direito de intervir em tudo, conta a história dessa intervenção, é muito ruim.
Existem muitas razões onde legitimamente a política pública tem que intervir, mas essa genérica desta forma já se provou um desastre, e quer repetir o que foi feito. Isso está batendo muito, muito forte no meio empresarial, nas expectativas, e eu acho é uma pena que continuar nessa direção, e se continuar nessa direção, o próprio governo vai enfrentar mais dificuldades do que estaria pensando. Muito bem, nós ouvimos aqui a análise do economista José Roberto Mendonça de Barros, sócio da MB Associados, gentilmente mais uma vez atendendo aqui a nossa reportagem. Muito bom te ouvir, Mendonça, obrigado pela entrevista mais uma vez. Oi, Manuel, muito prazer, um prazer falar com os ouvintes do Estadão. Tchau, tchau. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 20 de março de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.